Estamos retornando a mais uma videodípica em época de quarentena, né, do curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras do Ateliê Livre da Prefeitura. Em época de pandemia, damos algumas dicas dos cursos que nós temos lá, teóricos de arte, legislação, organização profissional e a dica, né, sobre direitos autorais ainda, e a parte 4 sobre direito de sequência, né, um instituto muito pouco conhecido pelos artistas e renegado e inaceitável por parte do mercado de arte brasileiro, que é o direito do artista ou dos seus sucessores usufruírem, né, das constantes valorizações das vendas de obra de arte. Então, essa participação, né? Lembrando que a legislação dos direitos autorais, né, uma defesa dos criadores de obras literárias e artísticas, pertencem a uma área internacional aí do direito, né, que é a propriedade intelectual, do direito, das normas, das regras, dos acordos internacionais, propriedade intelectual, que é dividido entre as marcas, patentes, invenções e campo dos direitos autorais, que aí é dos criadores de obras literárias e artísticas. Por suas vezes, os direitos autorais são divididos em duas áreas importantíssimas, né? Os direitos morais e os direitos patrimoniais. Então, essa divisão importante, né, com esses dois direitos importantes que os artistas têm pelos direitos autorais, e que nós vimos isso em videodicas passadas, né? Vimos também na passada, né, sobre o plágio, né, um assunto bem interessante. Temos em várias áreas, né, desde os quadrinhos, cartoons, escultura, pintura, fotografia, né, vários casos de eventuais plágios que foram aí noticiados pela imprensa e que a gente distribui aí a informação, né. Mas sobre o direito de sequência, né, esse instituto aí que vem do direito francês, o direito anglo-saxão aí dos ingleses, americanos sempre renegaram esse direito, né? Ele, em 2012, mais uma vez veio à tona com esta matéria aqui do Globo, do Rio de Janeiro, né? Disputa por Portinari aquece debate sobre direitos na arte. Então a família queria, né? A família do Portinari, através provavelmente do projeto Portinari, né? Que é dos sucessores, né? Que fazem a gestão da obra do Portinari, né? A gestão dos interesses morais e patrimoniais da obra do Portinari. E reivindicaram, né, a participação do valor da venda de uma das obras do Portinari num leilão e reivindicaram esse valor em juízo, né? Em 1912 veio à tona com maior volume, né, essa notícia sobre os direitos, o direito de sequência, né? E aí houve realmente bastante controvérsia, né, tanto por artistas que desconhecem isso, como também o mercado de arte sempre contra qualquer tipo de direito nesse sentido, né? Mas o direito de sequência, né, como eu disse, muito antigo, né, vem do direito francês. A lei brasileira incorpora isso, né, a lei europeia também amplamente. Na lei dos direitos autorais de 1973, a primeira grande lei bastante complexa, né, extensa sobre os direitos autorais que o Brasil teve, foi essa lei de 1973, e que essa lei foi melhorada com a nova lei de 1998. Esse assunto é polêmico, né? Veja essa matéria de jornal de 1976, né? Já os artistas, a lei tinha aí menos de 3 anos, provavelmente, já causando polêmica, né? E já era uma lei muito boa, mas sempre há entendimentos controversos sobre os direitos dos artistas. E dentre esses entendimentos controversos estava também os direitos de sequência. Na lei brasileira, o direito de sequência da Lei dos Direitos Autorais de 1998, tem um artigo específico que fala basicamente sobre artes plásticas, mas também envolve os manuscritos, ou seja, o artigo 38 diz que o autor tem o direito irrenunciável, né, inalienável de perceber no mínimo 5% sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito. Então vemos aqui que
que esse direito, né, vamos aqui botar uma canetinha aqui, né, um apontador laser, que este direito ele é a cada revenda, mas é sobre uma eventual valorização, né, aumento de preço, mais-valia. Né, isso seria somente nesses casos. Quando dá prejuízo, não tem participação, né, segundo a Lei dos Direitos Autorais brasileira. O parágrafo único, bastante importante, ele diz que caso o autor não perceba, não reivindique, né, não paguem para ele não vá lá pedir, né, o direito de sequência no ato da revenda, o vendedor, a galeria de arte, a loja que vende uma obra de arte, né, etc., é considerado depositário, fiel depositário da quantia ele devida. Né. Temos que ver aí no Código Civil, se não me engano, né, nós temos agora, em função de alguns entendimentos, o prazo de 5 anos para reivindicar, né, este direito. Se a operação for realizada por leiloeiro, a mesma coisa, né? O fiel depositário é o leiloeiro, a loja, né? Na União Europeia, posteriormente à lei brasileira, né? E a lei europeia já vinha, a legislação europeia já vinha, né, em função de vários entendimentos do direito de sequência, em função da legislação francesa. Mas a União Europeia, em 2001, baixou uma diretiva e que virou leis nos países do bloco, né? Como, por exemplo, em Portugal, resultou na lei número 24 de 2016 sobre os direitos de sequência, uma lei praticamente falando de direito de sequência, enquanto no Brasil nós temos o artigo 38 e na Europa nós temos uma lei só sobre de sequência, basicamente. Né? Então o autor ou herdeiros, né, até o prazo de cair no domínio público, que é 70 anos após a morte do artista, eles têm o direito inalienável, renunciável a uma participação na venda no mercado de arte. E esse valor é em cima do valor da obra de arte, descontados os impostos. Basicamente é isso que diz na lei. E a lei europeia ela tem essa tabela. Então o que vale aqui para Portugal, vale para a França, vale outros países da comunidade europeia, inclusive estava valendo para a Inglaterra, né, quando ela, vamos ver agora se vai alterar, né, porque a Inglaterra teve que alterar a sua lei em função da comunidade europeia. Tem essa tabela, né, o valor, né, livre de impostos seria de 4%, entre 3 mil a 50 mil euros, e vai até 0,25, né, quando esse valor seria superior a 500.001 euros. A transação, né, na legislação europeia, pela diretiva, ela não se aplica, né, a transação para museus sem fins lucrativos e abertos ao público. E a responsabilidade é do vendedor ou da galeria, né, da loja, do leiloeiro, pela guarda do valor. E lá prescreve 3 anos. Né. E em cada país europeu, né, com controvérsias, eles tiveram que incluir isso na sua legislação. Né. Na Inglaterra, como eu mencionei, nos países ali da Grã-Bretanha, muita resistência, né, artistas inclusive se negando, né, a ter esse direito, né, por não concordarem, né, e há artistas inclusive brasileiros que nessas polêmicas todas, inclusive recentes, né, se manifestaram até contra isso, que isso seria o fim do artista, quer dizer, o fim não, mas a dificuldade em vender a obra, comercializar, né. Nós temos a Irlanda, né, também controvérsia em cima dos direitos de sequência. Então foi bastante controverso isso, mas a legislação europeia teve que incluir isso, né? Os países inclusive que eram contra, principalmente os países da Grã-Bretanha, que agora alguns deles saindo da União Europeia, né, certo, vão voltar a como era antes, né, sem reconhecer o direito de revenda. Na França também deu polêmica, né, durante muitos anos, apesar de ser um instituto francês, mas a questão era ali quem era o responsável, né, e as casas de leilões diziam, não, eu não sou responsável pelo fiel depositário e tal, né, mas no fim, né, muita demora na justiça francesa a decidir em 2017 que sim, que quem tem que ir responsável por isso, né, são os vendedores, né? Eles é que são os responsáveis por pagar esse valor, né? Nós temos aqui também
No Brasil, como eu havia mencionado no início, a disputa por Portinari, né, é que chamou a atenção para esse direito de sequência mais recentemente, né? E aquele processo lá de 2012, em 2013, o Supremo Tribunal de Justiça em Brasília reconheceu que a família do Portinari tinha o direito de reivindicar isso, porque na lei do direito autoral uma pequena controvérsia no Brasil, né? O pessoal estavam alegando ali que só o autor, né, e não seus herdeiros, né? Mas é claro que o direito de autor, ele é o autor e seus herdeiros, né? Direitos patrimoniais e direitos morais, né? Então ele reconheceu, né, e fez voltar à Justiça do Rio de Janeiro a cobrança do direito de sequência neste leilão aqui, que foi noticiado lá em 2012. Pois é, mas coincidentemente, né, este ano, agora em fevereiro, tive a Justiça do Rio de Janeiro, quando esse assunto voltou, né, após a determinação do Supremo Tribunal de Justiça de que os familiares do Portinari tinham esse direito, né? O que aconteceu? Negou o direito por quê? Por falta de prova. Não havia no processo, segundo a Justiça do Rio, né, a Justiça de primeira instância, não havia prova da venda no processo. Tem que ter, né, gente? Se eu estou reivindicando um valor em que a legislação determina que é um valor específico da venda, tem que ter o valor de quanto é a venda, né? Então tu não podes reivindicar uma legislação no exterior que não há cálculo, não há nada, né? Como a legislação europeia, na lei brasileira, se a lei brasileira diz que tem um cálculo, né? Isso é uma pena, né? É uma falha, né? Então, nesse processo, a família do Portinari teria que apresentar um cálculo, né? Através de uma perícia, de um laudo, de um contador, ser apresentado na ação, até para ser contestado, né? Ou refeito cálculos por perito judicial, né? Enfim, isso não houve, né? Então, nesse sentido é que perdeu, né, a causa na justiça por não ter esse valor. E este aqui é o grande problema, né, da nossa legislação, né, no artigo 38. Ao contrário da legislação europeia que nós vimos, que lá é um valor de 4 a 2,5 a 0,25%, dependendo do valor, em qualquer revenda, aqui teria que haver um cálculo, né? E isso é realmente terrível, ainda mais num período, né? Uma obra vendida há 20 anos, vendida agora, né? Tem que haver quase que uma perícia, né? Que vai custar caríssimo para saber, né, qual é realmente o aumento de preço, né? É realmente bem problemático, né? Isto deveria ser alterado, só que nós temos o risco, né, dessas legislações aí de projetos de lei para alterar uma determinada lei que às vezes pioram, né? Uma lei que é uma lei muito boa, a lei dos direitos autorais brasileiras. Então nós temos esse problema aí, que é impraticável colocar, né, em uso o direito de sequência na lei brasileira, né? Então isso realmente é uma pena, né? E isso teria que ser mudado, mas não é possível mudar, né? E por enquanto, né, as coisas estão muito tumultuadas. Lá por volta de 2008, 2010, né, o Ministério da Cultura ensaiou mudar a lei do direito autoral. Felizmente não mudaram, né? As discussões envolveram, a meu juízo, muitas pessoas que não lidam com o mercado de arte, que não lidam com a própria produção artística, né? E que sabem, né, onde é que a coisa aperta, né, para se ter um desdobramento razoável. Felizmente aquele processo não andou, né? O processo de mudança da lei do direito autoral. Mas infelizmente alguns problemas persistem, como esse do direito de sequência no Brasil. Em função disso, né, de quem cuida, né, como é que o artista monitora, né, há muitas ideias, né? Por exemplo, em 2013 também, alguns advogados queriam fundar uma espécie de ECAD das artes visuais. Inclusive, um dos defensores é hoje um advogado que é também o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, né, agora no governo Bolsonaro, né? Queria que, enfim, houvesse até varas de justiça, né, coisa que vale para atender o direito autoral. Isso realmente não é possível, né, pessoal? Não é possível. E eu também acho que esses ECADs não funcionam. Eu acho que os artistas eles têm que buscar os seus direitos, né, através de seus advogados ou através de associações. Nada obrigatório, né? Eu sou contra esse tipo de regulamentação, porque isso vai ser muito ruim para os artistas, né?
Porque o ideal, assim, vamos supor, seria que, como em alguns países existem associações, existem escritórios de arte, de advocacia, direito, que tem uma estrutura que fica monitorando essas vendas, e cada artista, para ter monitorado isso, como esses exemplos aqui que nós temos em vários países, Canadá, Austrália, Inglaterra, né? Os artistas se associam e apresentam uma procuração para esses escritórios que vão cuidar de todos os seus direitos, né, para o artista. Isso é bom, né? E aí aquele dinheiro que o escritório, que a associação, que a entidade captar, vai ter um valor para a entidade e o teu valor, né? Lá no exterior, né, os direitos de sequência chamamos resale right, né? Os direitos de revenda, mesma coisa, né? Então esses escritórios cuidam, monitoram, né? Como este, se não me engano, na Inglaterra, né? Que tem aí, e fica cuidando não só o direito de revenda também, esses escritórios, mas todo o uso não autorizado de imagem da obra de arte, né? Cópias não autorizadas, eles ficam monitorando isso. E você paga para isso, né? Então seria uma instituição, que pode ser geralmente particular, não tem, deve ser, eu não entendo, né? Os artistas que têm interesse que se associem, né? Que paguem uma mensalidade para ter alguém para controlar, né, os seus direitos, né? Na França tem um escritório famoso, né, que é a ADAGP. Isso é um print antigo, né, quando eles cuidavam da obra do Alberto Korda, né? Hoje já não cuidam mais, a gente pesquisa no site da ADAGP e já não vê que o Alberto Korda, autor desta foto do Che Guevara, não é mais representado pelo escritório, né? Há uns anos atrás era, né? Então qualquer comercialização tinha que pedir, né, lá, principalmente na Europa, né, para esse escritório, né? O mesmo, por exemplo, um outro autor aí, Paul Landowski, né? Também no passado a reprodução de obras de arte dele estavam delegados, né, em alguns países a esse escritório. Hoje já não é mais, né? Também a gente pesquisa o Paul Landowski, que é o autor do Cristo Redentor, e não encontramos mais lá. Por quê? Porque é um escritório, né, em que as pessoas se associam, se desassociam, né, procuram outros tipos de interesse de defesa dos direitos autorais, né. Para vendo aqui um print atualizado, né, nós temos um artista importante, o Daniel Buran, não sei pronunciar muito bem o nome dele, um artista contemporâneo bem importante, está aqui embaixo em vermelho, ó. Quando autorizar, né, a reprodução aí tem que colocar ali, né, o nome do artista e também o nome do escritório, quem tem os direitos autorais, temporários, mas tem, né. Então aqui o que desse artista eles cuidam na reprodução, para exibição pública em TV, revenda, né, que é o direito de sequência, né, transmissão por vários tipos, né, cópias privadas, etc, etc, etc. Então, esse artista ele é representado. E outro artista, né, um dos artistas mais importantes da história, né, e então, o artista mais importante talvez do século XX, Duchamp, também é representado, né. Está lá aqui embaixo, ó, mais aqui aumentado, né. O crédito sempre vai ser a Associação Marcel Duchamp com a ADAGP. Significa que a Associação Marcel Duchamp fez um acordo, né? Passou uma representação à ADAGP para cuidar os interesses do Marcel Duchamp. É assim que funciona, né? Em um determinado momento eles vão se desassociar e vão eles mesmos cuidar dos direitos do Duchamp, mas aqui se associa, né? Certamente essa entidade tem os meios para cuidar isso, né? Autorizar e gerir, né, todas essas autorizações e este monitoramento das vendas. Então, sobre o direito de sequência, basicamente isso é um assunto fascinante, extenso, né, que nós resumimos. E nas próximas dicas vamos cuidar mais algumas coisinhas dos direitos autorais, né, que em 15 minutos, 20 minutos não é possível ver nem alguns tópicos. Mas a gente vai ver alguma coisa sobre a apropriação, né, o que o artista pode fazer, o que o artista não pode fazer, as questões de releitura, o que é releitura, né, o que é uma cópia, né, o que são falsificações, alguns assuntos ainda que estão pendentes aí nas direitos autorais que veremos nas próximas videodicas. Sempre lembrando do nosso curso presencial, né, Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, interrompido pela pandemia, e vamos aguardar os desdobramentos, né, dessa crise de saúde sem precedentes para ver a continuidade dos nossos cursos. Enquanto por aqui, vamos fazer as dicas, né,
para informar a todos. Um grande abraço e até a próxima.